Para quem não sabe, o Daniel Alves é um dos jogadores que mais prêmios coletivos. Esse é um apelido que ele gosta de ser chamado, né? Good Crazy, maluco beleza, né? Eu também não entendo muito bem por que ele se deu esse apelido. Mas brincadeiras à parte, vamos falar de alguma coisa aqui que é muito séria, doutora Alessandra. Em dezembro, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 2022, uma moça de 23 anos alegou que foi estuprada e brutalmente violentada pelo jogador Daniel Alves dentro da Boate Sutton, uma casa noturna de alto luxo na região de Barcelona. E como isso aconteceu? Essa moça, né, que estava frequentando, e tudo indica, ali pela primeira vez a casa noturna, junto com algumas amigas, chega um determinado momento aonde o Daniel Alves se dirige ao banheiro. Logo em seguida, essa moça também vai para essa, né, região onde ficam os banheiros, e ali ela conta mais para frente para as autoridades policiais que ela foi violentada e agredida fisicamente. O que acontece? Os jornais, né, naquela região ali da Espanha, declararam que a moça passou ali por volta de 15 minutos dentro desse banheiro sofrendo essas agressões. Muito bem. No primeiro momento, o Daniel Alves, ele nega tudo, inclusive ele nega para, né, o jornal Antena 3. Ele diz que não conhecia essa moça, não sabia quem era e que não havia feito nenhuma daquelas coisas. Mais para frente, ele já vai começar a mudar a sua versão. O que acontece? O Daniel Alves, ele é casado com a modelo Joana Sanz, uma modelo espanhola, e, portanto, ele possui dupla cidadania e residência no México. Ele tem cidadania brasileira, ele tem cidadania espanhola e residência no México, porque ele jogava pelo clube o Pumas no México. A mãe da Joana foi diagnosticada em 2022 com um tumor bastante agressivo. Inclusive, ela ali aguardava, né, para que fosse feita uma cirurgia de retirada desse tumor. Mas ela, infelizmente, veio a óbito no começo do ano. E o jogador Daniel Alves, então, vai ao velório, né, da sua sogra e comparece, doutora Alessandra, espontaneamente a pedido da justiça para responder, né, dar esclarecimentos sobre o ocorrido. Nessa data de 20 de janeiro, ele é preso preventivamente. E aí eu vou passar aqui para a doutora Alessandra nos explicar o que foi que aconteceu, né? Porque, a princípio, esse jogador não tinha nada que desabonasse a sua conduta. Ele não possui ficha criminal, né? Tudo indica que esse foi, vamos dizer assim, o primeiro crime que ele havia ali cometido, correto? Correto. Mas antes de iniciar minha fala, eu quero mais uma vez agradecer. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação participar do A Prova de Bala ao seu lado, Carla, aqui na Jovem Pan. Obrigada pelo convite mais uma vez. Carla, o caso Daniel é um caso que realmente não é só mais um caso que envolve crime sexual, né? A gente tem aí um dos maiores nomes do futebol internacional brasileira. O Daniel Alves, ele é o atleta de futebol internacionalmente que tem mais títulos de todos os jogadores do planeta. Eu digo títulos de forma coletivamente. Justamente jogou futebol com os maiores nomes do futebol internacional, como, por exemplo, Lionel Messi, né? O auxiliando lá para fazer os gols, né? Eu não sou muito entendida de futebol, mas, né, o Neymar, enfim... Ele é um grande expoente do futebol. Justamente. Então, o Brasil, mais uma vez, se depara aí com um grande nome, né, do futebol envolvido num escândalo que envolve violência sexual. Mas, nesse caso, Carla, o que já nos chama atenção de imediato é que, ao contrário do Robinho,
que hoje está impune aqui no Brasil, já que o Brasil não extradita brasileiro nato, então ele continua solto aqui no Brasil, vivendo a vida dele normalmente, e muito provavelmente nunca vai cumprir essa pena pela qual ele foi condenado, né, o Robinho. O Daniel Alves, não. O Daniel Alves ocorre, né, só para a gente tentar traçar uma linha do tempo, os fatos que ele está sendo acusado ocorreram do dia 30 para o dia 31 de dezembro de 2022. Então, ele vai para essa boate com os amigos, conhece essas mulheres, elas são convidadas a irem para a área VIP, eles dançam ali de madrugada, e aí ocorre essa situação, supostamente ocorre essa violência sexual no interior do banheiro da Boate Sutton, que, diga-se de passagem, uma das maiores casas noturnas da Espanha. Uma casa noturna de alto luxo, uma garrafa de vodka chega a custar mais de 5 mil euros, se eu não me engano. Não, 5 mil reais, na verdade. Mais de 5 mil reais, justamente. Então, realmente ali, acredito que essas moças, né, que estão envolvidas nessa história, elas estavam ali, elas são filhas, né, de pessoas de empresários, pelo que a gente apurou, são pessoas que realmente são abastadas, tem condições de estar ali, né, num local de alto luxo. E parece que elas foram ali para se divertir, que era aniversário dessa suposta vítima, né? Pois bem, ele vai embora da boate, normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que a polícia catalã, quando recebe essa notícia crime, eles prontamente, na mesma madrugada, essa moça ela é encaminhada para o hospital, Carla, e é feito um exame no hospital, e nesse hospital é constatado, nesse exame, que realmente houve uma violência ali sexual. É feita a coleta de materiais biológicos nessa mulher, e também parece que colhem sêmen nas vestes dela. A polícia catalã agiu muito rápido, muito eficiente. Além de ter encaminhado ela para um hospital especializado nesse tipo de atendimento, eles também fazem a perícia ali na mesma madrugada no banheiro. E é detectado o sêmen, só que o Daniel não sabe nada disso. E ele foi para o México. Pois bem, o que a polícia catalã faz? Passando alguns dias, isso foi dia 31, passado umas 2 semanas, entram em contato com o Daniel e falam: olha, Daniel, tem uma moça aqui dizendo que tal, e eu preciso que você venha aqui para prestar o seu depoimento, pode vir, fica tranquilo. Isso até a própria defesa do Daniel fala, que eles o seduziram, né, o ludibriaram para que ele voltasse para a Espanha para prestar esse depoimento, né? E deixa eu abrir aspas aqui, até para que as pessoas entendam. Nesse depoimento que foi colhido, né, pelos agentes, o Daniel não tinha nenhum advogado constituído. Ele vai espontaneamente para prestar esclarecimento sobre o que havia acontecido. Isso. No primeiro momento, quando a notícia estoura na imprensa internacional, o Daniel, a primeira versão que ele apresenta é uma versão informal. Não foi perante o magistrado, nem perante a autoridade policial catalã. O que ele faz? Ele faz um vídeo na rede social e dá uma entrevista para um jornal... O Antena 3. O Antena 3. Não sei de nada, não conheço essa mulher, nunca vi essa mulher. E nega tudo, só que de uma forma informal. Em seguida, ele é chamado para retornar à Espanha. Ele sai do México e volta para a Espanha sem advogado. Ele vai até a cidade da polícia e lá a polícia catalã, e lá ele presta um depoimento, e já não é com a autoridade policial. Não é perante um delegado de polícia como aqui no Brasil. Lá eles têm um sistema de justiça diferenciado do Brasil, que é o juízo de instrução. Só para a gente fazer um parâmetro, Carla, aqui no Brasil nós temos um instituto que chama o Juiz de Garantias, que foi instituído pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que não está valendo aqui no Brasil ainda. Nós já temos um ordenamento jurídico, já temos uma lei regulamentando o Juiz de Garantias, só que, como precisa ainda de uma adaptação do Judiciário brasileiro, o ministro Luiz Fux suspendeu. Mas
para que as pessoas possam entender o que seria esse juiz de instrução. Não é o juiz que julga a causa que ouviu o Daniel Alves. É um juiz que ele vai analisar as questões preliminares dessa ação penal, né, desse inquérito. Ele vai analisar, ele vai colher depoimentos, vai ver se é conveniente expedição de um mandado de busca e apreensão ou de alguma outra medida cautelar, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, entre outras. E essa juíza, Maria Conceição Canton Martins, na realidade, não é nem a juíza ali que seria a juíza titular. Ela estava ali, né, no dia 20 de janeiro, ela estava ali substituindo a juíza Ana Martim, que é a juíza titular ali desse tribunal de instrução, desse né? tribunal de instrução, justamente. E ela chama o Daniel Alves vai sem advogado espontaneamente, e ali logo no início ele apresenta a primeira versão oficial para essa juíza, dizendo que na realidade essa suposta vítima que foi para cima dele, que ele estava realmente ali na balada, no Sutton, curtindo com os amigos, e aí ele foi no banheiro e ela vai atrás dele e senta no colo e se joga para cima dele. Então, basicamente aqui, essa é a primeira versão que ele deu oficial para a juíza. Nesse mesmo momento, nessa mesma ocasião, a juíza já o questiona, mas como que ela foi para cima de você? Né? Como que ela sabe que tem uma tatuagem de meia-lua abaixo do abdômen? Como que ela sabe? É numa região muito íntima, né? A juíza desconfia porque a forma que ele narra que ela veio para cima não confere com a versão apresentada por essa suposta vítima de 23 anos, porque o ângulo de sentar no colo de alguém não teria como perceber essa tatuagem nessa região mais íntima. Ali a juíza já liga uma anteninha e fala, tem algo errado aqui. E aí ela fala, olha, fala a verdade, né? Fala a verdade que tenha sido dessa forma, porque tem essa tatuagem, tem filmagem. Com essas informações, segundo, né, os noticiários, segundo a imprensa espanhola, ele muda ali na hora, na frente da juíza, o depoimento dele. Olha, não, na verdade, realmente, eu não queria falar, mas realmente rolou. Teve sim sexo, eu realmente tive relação sexual com ela, mas foi consentida. Então, ele dá a primeira versão não é oficial, que ele nega tudo, que é para a rede social, enfim. A segunda versão já é para essa juíza, contando uma história diferente, mas confirmando que realmente teve algo com ela. E na terceira ele já confessa que realmente teve sim relação sexual e que essa relação foi consentida. Nesse dia que ele estava sem advogado, inclusive, que ele se apresentou voluntariamente à autoridade judiciária, a juíza entende por decretar a prisão dele, Carla. E aí começa o drama, o dilema que o Daniel Alves vive. Porque ele achou que ele ia lá dar um depoimento e voltar para o México. E está preso desde então, preventivamente. Quais foram os fundamentos que motivaram esse decreto prisional, essa prisão preventiva, essa custódia cautelar? Primeiro, por eles entenderem que a versão da vítima apresentada, ela se encaixa dentro dos elementos que foram colhidos, que é o exame sexológico no hospital, a versão das outras pessoas que estavam na boate, que viram ela chorando, que viram os dois entrando no banheiro, as filmagens que comprovam que realmente ele estava no local, que realmente eles entraram juntos no banheiro, por mais que ela tenha entrado depois, ele entrou e ela entra depois, na sequência, e depois ela sai e ele sai atrás. Que inclusive ela fala, né, no depoimento dela, olha, sai você primeiro que eu vou sair depois. E ele, minutos depois desse episódio no banheiro, que na realidade ninguém sabe o que aconteceu, né? A gente tem a versão da vítima e a gente tem a versão dele, mas não há nenhum elemento, nenhuma prova que confirme exatamente o que aconteceu. E o grande X da questão, Carla, desse caso do Daniel Alves houve ou não consentimento?